Em João capítulo 14, versos 1 a 3, Jesus deixou a maior esperança para o cristão. João capítulo 14, versos 1 a 3. Abram o coração, irmãos. Deixem de lado a distração, deixem de lado as correrias da vida e venham comigo para este tema muito, muito especial. João 14, começando do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui está a promessa que Jesus deixou. E irmãos, é no contexto da 7ª praga que o céu se abre. Nós lemos nos temas passados sobre as 7 pragas e os ímpios, vimos também as 7 pragas e os justos. E no contexto da 7ª praga, que é este grande terremoto, os salvos fitam seus olhos no céu e contemplam algo glorioso e grandioso acontecendo. Lemos, irmãos, Apocalipse capítulo 16, versos 17 e 18. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo: está feito, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e forte terremoto. Nunca houve um terremoto semelhante a este, desde que houve homem sobre a terra. Queridos, este terremoto vem com algumas funções. Uma das funções, derrubar as cidades do mundo, que como Sodoma se tornaram. Outra função, abrir as sepulturas daqueles que morreram em Cristo. Lemos aqui, irmãos. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Surge de onde? Do Oriente. Lembram que na 6ª praga é derramada uma taça sobre o grande rio Eufrates, para que ele secasse e se preparasse o caminho dos reis do Oriente, do nascimento do sol. Está aqui, irmãos. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, meus irmãos, e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Todos os olhos se fixam no céu. Os salvos olham para o céu. Os ímpios também olham para o céu. Apesar do céu escuro, vê-se aí um sinal estranho. Os salvos já sabem que este é o sinal do Filho do Homem. Amém? Os ímpios talvez podem achar que é um avião, uma nave espacial. O que é isto? E à medida que vai se aproximando mais e mais da Terra, os salvos se dão conta de que este é o sinal prometido. Por quê? Pelo testemunho das Escrituras. Porque a palavra de Deus diz isto. Irmãos, eu não imagino o pulsar do coração de todos os salvos neste momento. Chegou o dia em que Cristo vai rasgar os céus para nos resgatar. Chegou o dia em que finalmente veremos o nosso Rei e Salvador. Apocalipse capítulo 1, verso número 7, diz claramente: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Até aqueles que o traspassaram, aqueles que mataram Jesus, serão ressuscitados para contemplar a glória de Cristo nas nuvens do céu. E todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. Assim será. Amém. Eu gosto quando a profecia dá certeza. Assim será. Lá em Daniel capítulo 2, no final da profecia da estátua, Daniel diz: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. No final do Apocalipse, João diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui em Apocalipse 1, verso 7 diz: assim será. Amém. Não estamos tratando de fábulas, irmãos. Estamos tratando da maior verdade. De um Deus que não falha. De um Deus que não mente. De um Deus que é fiel. De um Deus que tem tudo sob controle. E o inimigo não pode fazer nada para impedir isto acontecer. Lemos aqui, irmãos, os que desempenharam a parte mais saliente na rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitam para vê-lo como ele é. Ressuscitam para contemplar o Cristo que pregaram na cruz, para contemplar o Cristo em quem cuspiram, em quem insultaram ou a quem insultaram. Vai ser triste, vai ser doloroso.
E os que rejeitaram a Cristo ressurgem e veem os santos glorificados. E é nessa ocasião que os santos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e são arrebatados para o encontro com seu Senhor nos ares. Esta será a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, a ressurreição da glória. João capítulo 5, versos 28 e 29, deixa isto bem claro, irmãos. Verso 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quando a Bíblia diz todos, é porque serão todos. Todos os que morreram e todos que ainda morrerão voltarão a viver. Mas tem aqui uma diferença. Tem uma diferença. Vamos lá, verso 29. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Os que fizeram bem ressuscitam no dia da volta de Jesus. É a primeira ressurreição. Os que praticaram o mal permanecem mortos. Só depois de 1000 anos ressuscitam para o juízo final, para a condenação eterna. Irmãos, nós lemos: as nuvens começam a enrolar-se como um pergaminho, e eis ali o brilhante e claro sinal do Filho do Homem. Irmãos, estas imagens me cativam, estas imagens me motivam a viver. Eu anseio de todo o meu coração ver o meu Salvador. É o que me motiva a viver. Sem isto eu não estaria aqui diante de vocês. Sem a promessa de Jesus eu não estaria aqui diante de vocês. Vejam, os filhos de Deus sabem o que essa nuvem significa. Ouvem-se sons musicais, e à medida que se aproximam, abrem-se sepulturas e os mortos são ressuscitados. Talvez você tenha perdido alguém nesta vida. A dor de perder uma pessoa é realmente muito grande. Mas neste dia nós cantaremos: onde está a morte, a sua vitória? Irmãos, a morte não precisa assustar o cristão. Paulo diz: não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Existe esperança. Para além deste mundo passageiro, existe esperança na vida eterna em Jesus Cristo. Para que temer? Imagine como é que será este momento da ressurreição. Os salvos virão de todos os lugares, de todos os tempos, desde Adão, desde Abel. Os profetas, os patriarcas, pessoas de todas as épocas e de todos os lugares. E a pergunta que muitos fazem: como é que ressuscitarão aqueles que foram comidos pelos leões? Como é que ressuscitarão aqueles que foram queimados até virar cinza? E até a sua cinza foi lançada no rio. Lembram de John Huss? Que os padres nem ficaram satisfeitos, não ficaram descansados até que suas cinzas fossem lançadas no reno. Como é que ressuscitarão estas pessoas? Para Jesus isto não é problema. João capítulo 11, verso 5. Para Jesus isto não é problema, porque Ele é o Criador da matéria, Ele é o Criador da vida. João capítulo 11, verso número 25. Leiam aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Mas como? Não precisamos perguntar. Mas como? Não precisamos perguntar. Precisamos crer. Aquele que crê, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar, onde os mártires foram sepultados, onde os filhos de Deus foram queimados e lançados. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece daqueles que foram sepultados nas catacumbas de Roma. Cada um deles ouvirá o seu próprio nome. Ressurja e ressuscitarão com corpo glorioso e imortal para contemplar o seu Salvador, para nunca mais provar a morte. Irmãos, a esperança do cristão é tudo. A esperança do cristão é vida. Não adianta abandonar Cristo e procurar viver. Quer vida? Fique em Cristo, porque longe de Cristo é morte, e morte eterna. Os ímpios não terão nenhuma segunda chance, como alguns dizem. Depois do fechamento da porta da graça, não há mais chance. Depois da vinda de Cristo, não há mais chance. Depois dos 1000 anos, não há mais chance. Como alguns têm dito por aí, que haverá um grupo que vai ficar aqui na Terra durante os 1000 anos e depois haverá uma nova chance. Mentira! A chance, irmão, é agora.
Hoje é o dia da salvação. Vejam, se houvesse de fato uma chance, ou se Cristo viesse de fato para reinar neste mundo, como alguns dizem que, Jesus vem, os salvos não irão para o céu, vão ficar aqui na terra, porque Jesus prometeu o quê? Uma terra, não um céu, para os salvos. Isto é verdade. Mas o que diz Paulo na sua primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16? Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16. Escutem muito bem, versos 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitam. Agora vejam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aonde? Nos ares. Então, como é que podemos dizer que os salvos vão viver aqui na terra durante os 1000 anos, se a Bíblia está a dizer que iremos nos encontrar nos ares? Será que iremos para os ares nos encontrarmos com os falecidos, ressuscitados com Jesus, para depois sermos lançados de novo à terra para gozarmos 1000 anos? A palavra de Deus é o nosso único guia infalível. Lemos aqui, irmãos, por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor da glória de Cristo. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores durante um período de 1000 anos. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejam que lindo! Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. No tema passado, até nós lemos um texto do Espírito de Profecia dizendo que no tempo de angústia, ou antes do tempo de angústia, muitas pessoas seriam levadas a descansar e que crianças também desapareceriam. Os filhos dos fiéis desapareceriam. É neste momento, irmãos, que crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Nesse dia os remidos resplandecerão com o resplendor do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória. Amém? Quem são os troféus de vitória de Cristo? Os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. E agora é o momento da coroação. Sabe, irmãos, nós temos corrido atrás de muitas coroas da vida. Temos corrido atrás da coroa da graduação, a coroa do mestrado, a coroa do doutoramento, a coroa do pós-doutorado, enfim. Mas eu posso vos dizer que todas essas coroas terrenas não valerão nada se não buscarmos efetivamente a coroa imortal. Lemos, irmãos, vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com a sua própria destra, o adorável Jesus as colocou sobre as cabeças dos santos. É por esta coroa, irmãos, que nós devemos correr. É por esta coroa que nós devemos lutar. É por esta coroa que nós devemos trabalhar. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, começando do verso 24. Ele diz: vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas ganha um o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O atleta em tudo se domina. Ele tem um regime alimentar, porque ele tem que vencer, tem que manter o corpo saudável. Ele tem que dormir às horas certas, tem que beber água, tem que ter uma alimentação saudável. Enfim, uma série de regras ele obedece. Por quê? Porque quer a coroa terrenal. Quanto mais o Filho de Deus, quanto mais eu e você, irmãos,
Estamos lutando por uma coroa eterna, uma coroa imperecível. Sabotamos nossa vida espiritual. Sabotamos nosso relacionamento com Deus. Coramos para alcançar a coroa eterna, a coroa imortal. Se essa é a sua vontade, meu irmão, venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, porque existe uma coroa pela qual precisamos lutar e orar. Ensina-nos, Senhor, a buscar esse alvo eterno. Tudo que é deste mundo é passageiro. As glórias e posições deste mundo são passageiras. Os títulos deste mundo são passageiros. Mas o título celestial é eterno. E é por este título de salvos em Cristo que nós precisamos lutar e alcançar. Senhor, escreva o nosso nome mais uma vez no livro da vida. Mantenha-o aí. Não permita, Senhor, que ele seja apagado por nossas atitudes. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos um bom começo de semana. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mantenhamos firme esta promessa. Jesus logo voltará. Não importa o que alguém diz. Não importa se aparece um escarnecedor para você. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Cedo virá meu Senhor. E Ele tem uma coroa, uma recompensa para si. Eu verei no próximo vídeo, aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo e abençoe outras pessoas. Até breve.